E agora me ouvem? Sim? Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. É uma introdução aí para dar uma chacoalhada aí na gente, né? Muito bem, queridos. Então nós vamos dar continuidade à questão dos primeiros passos na clínica. É muito importante aí que o Dr. Fábio falou sobre a questão do processo, né? O processo psicanalítico, principalmente que envolve estar na clínica, né? E a clínica, ela tem um período que ela é solitária, né? Assim como os cristãos aí que tá aqui, que tem ministérios aí nas suas igrejas, nas suas comunidades, até mesmo pastoreio, tem muitos momentos de solidão. E aí eu quero já projetar aqui para vocês, hoje nós vamos falar sobre a questão do fazer do psicanalista a partir de uma estrutura ética, né, a ética da psicanálise, né. E assim, é muito importante que você tenha em mãos aí papel, caneta, faça suas anotações. É um privilégio, né, para nós podermos ter esse momento juntos em relação a essa troca, né, de aprendizado. Ninguém é detentor do todo saber, é impossível, né? A gente somos atravessados pela angústia, né, a angústia de não saber. Mas isso é a clínica é isso, tá bom? Eu vou projetar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui onde eu deixei. Eu ainda estou apanhando nesse negócio aqui, viu? Eu não vou conseguir, não. Mas tudo bem, vamos em frente. Eu quero trazer uma fala aqui da psicanalista Fernanda Samico, que trouxe para o livro que nós temos por base a introdução do livro. Falei um pouquinho a semana passada, mas eu queria que você pensasse, eu quero que você pense em relação à questão do porquê que você está aqui, o quanto é importante essa troca, né, em relação a nós, psicanalistas, a nós que estamos iniciando, quem está iniciando aí na clínica, que está passando por isso, ou que tem mais experiência. Gostaria que você pensasse em algumas ponderações que ela faz. Ela, em uma postagem, ela fala sobre o pé invisível da formação do psicanalista. E o que ela fala? Ela diz assim, ó, abre aspas, você já está careca de saber que a formação do analista deve se assentar sob o tripé: análise pessoal, supervisão e estudo da teoria. Mas aposto que você nunca pensou no papel fundamental dos seus companheiros de percurso e a importância que ele tem na sua formação. Ela diz mais: você já se deu conta que existe um movimento desde o nascimento da psicanálise que impulsionava aqueles que desejam se formar em psicanalista, que eles também se reuniam e discutiam seus avanços teóricos e os seus entraves da clínica. Desde as cartas de Freud para Fliss, passando pela Sociedade das Quartas-Feiras, até os grupos de estudos independentes mais recentes, a ação estava ali. Sempre sentimos esse ímpeto de nos reunirmos entre os colegas. É como se fosse um pé invisível, entre aspas, mais um, nesse tripé que sustentamos na nossa formação. E ela fala o seguinte:
sabe por que nós fazemos isso? Por que que nós nos reunimos? Por que que nós compartilhamos as bagagens, as experiências? Porque na clínica também nós compartilhamos a solidão que é trabalhar com psicanálise. Você consegue entender isso? Se você está clinicando, se você já está atendendo, ou até mesmo se você começou o seu percurso, quantas coisas ficam em dúvidas, quantas questões ficam pendentes. Você consegue entender o fator importante que é estar aqui e nós compartilharmos a nossa solidão no processo? É para compartilhar isso que nós nos juntamos, o que Freud chama de, nos juntamos entre pares para estudarmos e trabalharmos. Isso faz toda a diferença. Ela diz, na minha formação eu demorei muito para entender que podia compartilhar a solidão e pedir ajuda. Muito certamente porque eu sintomava, ou seja, eu achava, diz ela, que eu daria conta no processo da minha formação sozinha. Mas fazendo parte de uma escola desde o começo, foi quando eu conheci e comecei a partilhar a minha própria solidão. Consegui acessar aqueles que eu tinha em transferência de trabalho e pedir ajuda. O que ela está dizendo? Eu criei em transferência afinidades com os meus colegas e aprendi a lidar com a minha solidão e aprendi a pedir ajuda. E ela coloca esse trabalho de estar juntos e compartilhar a solidão, ela diz ela coloca a expressão como transferência de trabalho. Então ela dá uma dica. Encontre alguém que você se identifica e vai estudar junto com esta pessoa. Faz sentido para nós, queridos? Faz sentido? Essa solidão da clínica psicanalítica quando nós estamos diante do grande desafio que é atender. Mas olha só, a própria teoria psicanalítica, da própria Freud, ele fala que quem vai autorizar a clínica é você no percurso. É você se colocando na clínica, é você estudando a parte teórica, fazendo a sua análise, passando por supervisão, em supervisão e vinculada a uma escola, você partilha essa solidão. Você compartilha os seus casos, você leva para a supervisão. Então, hoje, o que nós estamos fazendo aqui, o fato de você estar aqui já é muito, muito importante, é muito bacana. Parabéns para quem entende que precisa desse apoio, né? Eu, particularmente, não fico só na questão da solidão. Eu tenho vínculo com o percurso também, faço as supervisões, faço análise. Eu percebi na minha clínica as minhas dificuldades e fui buscar ajuda, né? E sempre busco. Tem um curso que eu estou fazendo, que é o neurótico na clínica. Tem curso que eu completei sobre a estrutura dos mecanismos de defesa. Enfim, são coisas complementares. E muitas das vezes a minha própria clínica ainda não cobre esse investimento. Mas esse investimento, na minha condição, não é para agora. É um processo que eu estou andando, caminhando. Mas você pode, sim, a partir dessa iniciativa, para quem está começando, a partilhar aqui. Estamos aqui para isso, né? Tem pessoas aí gabaritadas, com mais experiência. E é isso. A partir daí, eu gostaria de deixar uma dica aqui, quero que você anote, isso faz parte desse processo, né, do início da clínica. Talvez surja a pergunta, né, como começar a ler e o que ler a partir de você iniciar a clínica? Então, tem dois caminhos. Primeiro, o que te causa vontade de estudar? Por exemplo, na sua clínica, você está com dificuldade de entender o inconsciente. Faça, então, recortes em relação aos escritos de Freud. O que ele escreveu? Vai primeiro na base. Leia tudo que Freud escreveu sobre o tema.
O segundo caminho o primeiro caminho é, na sua clínica, você observar, né, o que você tem vontade de se aprofundar. Se aprofunde, né? E assim, de uma vez? Não. Vai cadenciando 15 minutos, 20 minutos, meia hora, vai tirando esse tempo e investindo naquilo que você tem vontade de se aprofundar, além do que você tem de estrutura dentro da plataforma e aqui nas aulas. O segundo caminho é você observar a sua clínica. O que a sua clínica está apresentando? Por exemplo, você atende e você está percebendo na sua estrutura clínica que está surgindo, está vindo muitos pacientes com dores de amor perdido, luto. Vai para os textos de Freud, veja o que Freud escreveu sobre luto e melancolia, entra nesses textos de base e depois vai pegando outros comentários que também falam sobre o tema. Então, o segundo caminho é a clínica te direcionando para os estudos, né? Pergunta para você mesmo o que eu quero, né? No que eu quero me aprofundar dos meus estudos, a partir desses momentos que você é atravessado dentro da sua clínica. Ainda que o processo de diagnóstico vai levando um tempo, você vai partilhando isso com o seu supervisor, e aí você vai ter esse apoio, essa ajuda, esse processo que nos angustia dessa solidão da clínica. Foi o que eu vivi. Eu sofri muito, ainda sofro, isso me atravessa, mas isso não me para, no sentido de buscar ajuda e buscar conhecimento. Então, falando hoje, né, eu queria projetar aqui, mas não deu para projetar, mas vamos em frente. Depois eu coloco lá os PDFs para vocês. Bom, não podemos falar da clínica, do início da clínica psicanalítica, se a gente não falar sobre a questão da ética dentro da psicanálise, dentro da formação do psicanalítico. Nós, na clínica, nós agimos, essa ideia já vem do analisando, como se nós já soubéssemos alguma coisa. Eu dou uma pausa aqui, só me dá um ok, se eu estou muito rápido, se está tranquilo, tudo bem? Ok, obrigado, viu? Obrigado. Então, os analisandos, os pacientes, eles já vêm com essa ideia que a gente tem um saber. Lacan diz que é necessário que a gente desenvolva nesse processo da formação uma estrutura ética. Mas o que seria essa ética? É a forma como você está regimentado, está amparado dentro da disciplina, dentro da sua atividade, aquele que regula, aquilo que regula suas ações como psicanalista. Não é algo, como o professor disse, do que você acha, mas o que regimenta, o que regula as nossas ações como psicanalítica, na psicanálise, ela tem uma base de ética estruturada. E aí, o que é interessantíssimo e é saboroso, né? Eu fico eu fico degustando isso. O que está por trás dessas ações que regulamenta, que tem uma estruturação a partir desses pilares que nós falamos, teoria, análise pessoal, supervisão. O que também está por trás disso é o desejo do analista. Mas é um desejo estruturado dentro de uma ética. Lembrando que a ética em psicanálise não envolve a questão de bem ou mal, não está dentro de uma estrutura moralista. Mas a ética, ela é regimentada a partir dessas bases que nós falamos aqui, desses pilares, e o que está amparando esses pilares, olha só, de teoria, de análise pessoal, de supervisão, é um desejo do analista. Nós vamos ver isso já já. É o que rege a ação do analista. Então, quando nós falamos em ética de psicanálise, estamos falando de algo que está além do que se trata bem ou mal. Interessante, por quê? Porque na clínica psicanalítica, quando o analisando está diante de nós, nós estamos ali para julgá-lo.
Nós estamos ali para, primeiro, dentro da sua angústia, acolher, né? E no processo, nós vamos ver que é preciso, a partir de você ser para ele aquele amparo, aquela sustentação de um ego fragilizado, caminhando com ele em análise para que ele tenha condições de esclarecimento, então apoio, esclarecimento, para depois, se ele estiver em condições, para isso entrar de fato numa questão analítica, porque aí já vai entrar o quanto esse analisando, ele sustenta a questão da própria confrontação. Seguindo, então, a ética está além do bem e do mal. A ética na psicanálise não tem a ver com questões de moralidade. Estamos falando da ação do analista, do trabalho do analista, que nós vamos ver daqui a pouco também. Então, o modo de pensar do analista é daquele que pratica, vamos lá, pratica a psicanálise. E o que o define na ética da psicanálise são verdades. Mas quais verdades? As verdades de ordem do inconsciente. Que, lembra daquela expressão, penso, logo existo? Travou aí, não? Parece que deu uma travada aí, não? Lembra daquela expressão, penso, logo existo? Então, para a psicanálise, essa frase, penso, logo existo, ela está estruturada em uma questão de consciência. Mas a verdade da psicanálise não é penso, logo existo. São as verdades que estão estruturadas no inconsciente desse analisando. Então, essa verdade de ordem inconsciente, que para muitos, até para o seu próprio analisando, vai ser inaceitável às vezes, a partir de resistência, a partir da sua própria racionalização, como disse ai meu Deus, a Priscila na última terça-feira, recusa uma verdade que vem do inconsciente, resistência, mecanismo de defesa, e racionaliza na consciência que aquilo, conscientemente para ela, não é uma verdade. Por quê? Porque ela também está usando aí mecanismos de defesa como a racionalização. Mas a verdade, o analista pega essa verdade inconsciente e traz de uma forma em que o analisando passa a se perceber dentro da sua subjetividade. Quanto à verdade, nós podemos dizer, quanto à verdade do inconsciente desse analisando, então nós podemos dizer o quê? As falhas fazem parte da constituição psíquica deste analisando. As falhas fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida cotidiana. Então, a ética da psicanálise é medida, então, dentro dessa realidade desse analisando, dessa pessoa, de nós, ela é estruturada de ponta a ponta entre saber o insabido. Tem um momento em que Freud fala assim, na análise do sonho, o analisando, ele não sabe que sabe. Já ouviu essa expressão? Está lá nas estruturas da análise do sonho. O analisando não sabe que sabe. O nosso papel é trazer essas questões inconscientes através de um suposto, entre aspas, saber de um insabido que só pode vir por meio da fala e de uma escuta atenciosa. Um saber que é da ordem da onde? Da consciência? Não. Da ordem do inconsciente. E que vai ter vazão em que lugar? No setting analítico. Em análise. Através daquela escuta paciente, como disse a Anne, atenciosa, flutuante, escutando aquele sujeito.
O psicanalista, então, o que ele busca dentro dessa estruturação ética de ouvir, não a partir de uma moralidade, mas da verdade do próprio sujeito? Ele busca o ser do próprio sujeito. Por meio e mediado por onde? Pela fala, e não pelo comportamento. Lembre-se que nós estamos falando da estruturação de psicanálise. Então, assim é que o analista revela o seu desejo. Lembra no começo da fala? Qual é o desejo do analisando? O desejo do analista, perdão. Qual é o desejo do analista? É o ser do sujeito aparecendo na própria fala. Então, a fala ali diante de um analista vai sendo mediado, o analista vai ouvir o inconsciente desse paciente. É uma base de uma estruturação do que é a ética psicanalítica, e nós vamos ver agora, no ponto a ponto, na prática, como isso acontece. Tudo bem? Uma pausa aí para a água. Muito bem. Está indo muito rápido, está tranquilo. Mais do que falar, né? Como disse o professor, é ser entendido, né? Vamos em frente. Como é que isso acontece, né, na clínica? Acontece por meio do trabalho do psicanalista. Então eu vou abrir aspas aqui para a fala da Fernanda Samico. Ela diz assim, que o livro que nós temos por base, que é esse aqui, né, do psicanalista Marco Leite, ela fala o seguinte, o livro tem a intenção, o autor, de fazer uma exposição teórica de uma ordem na prática, que traz uma certa expectativa para nós que estamos na clínica, né? Mas de uma ordem prática sobre o quê? Sobre o fazer do psicanalista. O fazer do psicanalista. E o que esse psicanalista procura? Ele procura ocupar, né, o setting terapêutico em oferecer análise a quem sofre, a quem está buscando um fim de um sofrimento psíquico. Só que junto com o trabalho do psicanalista, o fazer do psicanalista, vem junto as nossas inquietações. E dentre elas, olha que ela coloca, o bancar um trabalho do psicanalista, assentado aonde? Baseado no quê? Na ética da psicanálise. O desejo do analista vir, qual é o desejo? Que o inconsciente venha emergir, venha para fora, e venha aparecer na clínica. Bom, aparecer, Carlos, aonde? Então vamos lá. Primeira coisa, que nós já citamos aqui, esse fazer e do desejo do analista aparecer, que é o inconsciente vir emergir para fora, é através dessa escuta profunda, anote aí, escuta profunda. Bom, o que é isso? É ir além do discurso que está sendo manifestado. E por quê? É uma escuta profunda para ir além do que aquilo está sendo dito, falado. Para captar o quê? O inconsciente. Isso significa, então, que nós, como psicanalista, não vamos nos prender diretamente àquelas palavras que estão ali, mas sim as palavras que estão latente, internamente, oculta, escondida, disfarçada. E como isso vai vir para fora na clínica? Através dos lapsos, vamos ver, das pausas, das repetições, das associações que o paciente faz, tipo, então era isso? Chamado dos insights, ou até mesmo do silêncio daquele analisado.
Então, a pergunta que vai acontecendo hoje na aula, né, é como esse inconsciente se manifesta no fazer do psicanalista. Falamos primeiro dos lapsos de linguagem, ou seja, troca de palavras, erros que revelam o inconsciente, ou seja, um desejo, um conflito que está oculto. Por exemplo, você está ali tratando de um analisando, e é alguma coisa que fala sobre, ele está falando sobre trabalho, e de repente ele fala assim, eu espero que possamos ter, na fala dele, um divórcio construtivo ao final desse projeto. Opa! Ele não se deu conta do que falou. Estava falando de trabalho, mas ele disse, no exemplo, eu espero que possamos ter um divórcio construtivo ao final desse projeto. Ele termina a fala e você pontua, divórcio? Ele, não, mas não falei divórcio. Você falou. A partir daí, algo que está em conflito interno vem para fora. E aí é o gancho. É o gancho para trazer. Outro ponto, atos falhos, expressões ou comportamento que escapam do controle consciente. Por exemplo, esquecer um compromisso que, na verdade, não queria ir. Muito comum, até de nós mesmos, né? Repetições de padrões no discurso do paciente. Preste atenção nas palavras que se repetem. Ele está comunicando inconscientemente algo muito importante para você pontuar. Os temas, né, uma questão temática que sempre aparece, sempre volta, algo não elaborado. Outro ponto é a transferência das emoções e das reações que o paciente vai reproduzir nas relações que ele teve anteriormente com o analista. Então, por exemplo, se o seu paciente ele surtar na hora de uma sessão, essa expressão é muito legal do Saulo Durso, e ele fala assim, deixa uma luzinha lá acendendo do lado ali, ó, vermelha, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Aquilo tem a ver com as relações objetais, as relações de amores que ele teve lá no início da sua vida, né? Da sua estruturação desde bebê, né? Então, a escuta e escutar o inconsciente é uma escuta sensível, sem pressa. Para quê? Para permitir que o analisando elabore as suas questões. E ele vai elaborar isso sem interferência dentro dessa ética, interferência de julgamento, interpretações precipitadas. É deixar, então, o discurso fluir para encontrar nas entrelinhas vestígios do desejo, do conflito e da própria falta daquele analisando. No trabalho, no fazer do psicanalista, como o inconsciente pode se manifestar também? Através da transferência. Acabei de citar aqui a questão de um surto que ele pode trazer na clínica baseado nas suas relações objetais, onde o analisando projeta aspectos da sua própria subjetividade, aquilo como ele foi estruturado no seu desejo, aquilo que se atravessa na sua relação com o mundo, na sua própria identidade, com o próprio analista. Então você está percebendo que criou-se uma afinidade, está havendo transferência, você conseguiu no set analítico abrir o espaço que ele não tem ou ela não tem em outros lugares. Porque conselho a família dá, amigos dão, pastores aconselham, mas no set analítico, a função dentro de uma ética psicanalítica é oferecer esse espaço em que ele pode trazer sentimentos e desejos em conflitos que ele não pode, ela não pode, não consegue expressar em outro lugar. Então,
o espaço de transferência é esse fenômeno chamado do lugar onde a pessoa consegue trazer na análise aquilo que ela criou essa afinidade com você, e ela se sente à vontade para trazer questões bem complicadas aonde ela não consegue trazer em outro lugar. Então, a transferência, ou seja, projeta no analista aspectos da sua própria vida, dos seus sentimentos, do seu comportamento, daquilo que ela criou em relação às suas experiências passadas. Isso acontece ali diretamente no setting terapêutico com o analista. E aí vai trazer, por exemplo, em transferência, afetos positivos, admiração, carinho e até idealização. Olha que coisa interessante. O professor trouxe essa questão desse insight, desse despertar dessa cliente dele, mas ela também está trazendo em transferência algo das suas relações projetais também, um lugar idealizado. E é preciso a gente também ter cuidado com esses lugares, porque se você estiver diante de uma histérica e aí lá para frente você vai entender isso, ela pode, ao mesmo tempo que te idealizar, ela pode trazer um furo para você. Ela fazer com que você seja atravessado, ela elege para causar o que ela deseja, o que ela espera em você, mas depois ela te fura e tira você deste lugar. Então é muito interessante que você também veja nesses processos a transferência acontecendo. Então, padrões positivos, afetos negativos, pode sentir raiva, pode sentir desconfiança e até a rejeição em relação ao analista. Percebeu resistência? Vou desistir, não vou continuar. Chama para a mão. Olha, tudo bem, você quer desistir, quer parar? Vamos fazer então um encerramento com mais uma análise e a gente finaliza? E nessa última, você traz essa resistência. Ok? Padrões repetitivos em transferências, né? Que estão internalizados, que ela viveu ao longo da vida, e da mesma forma que ela, por exemplo, rejeitou os seus objetos de amor, né? Vamos colocar assim, da sua infância, ela pode também rejeitar o analista, e isso precisa ser percebido para trazer para análise. Outro ponto em relação à questão de como o desejo do analista se manifesta através do fazer do psicanalista, lembrando que o desejo é que o inconsciente venha, é sustentar o silêncio. Nós falamos um pouco disso a semana passada. Então, espera sem pressa. Não queira preencher lacunas. Permita o seu analisando construir as próprias respostas. Né? Eu lembro que eu falei de uma dica, que todo mundo tem uma música na memória, né? Pega 10 segundos daquela música, ela fica cantando na mente e deixa ela dar conta daquilo. Né? É claro que chegou o momento em que você está percebendo que aí você pontua, né? O que esse silêncio quer dizer, o que está passando agora, fale tudo que vier à mente, é a base da psicanálise, né? Então, sustentar esse silêncio significa que o analista, ele não sente essa necessidade de preencher. E olha, tem uma coisa muito interessante nisso, queridos. Se você foi atravessado por essa inquietação do silêncio do outro, talvez possa estar passando, você possa estar sendo atravessado pela própria condição do não saber, de não ser boa, de não estar fazendo um bom trabalho, você talvez não está dando conta e fica aqueles fantasmas, né, da não aceitação, de que você... E para onde você leva isso? Você leva isso para a sua análise. Leva para o seu analista isso aí, trata desse negócio. Porque o fato de o paciente
ele criar esse espaço de silêncio e você se sentir na obrigação de ter que intervir no silêncio, talvez esteja falando algo de você mesmo, daquilo que você tem de capacidade ou não, da relevância do seu trabalho ou não. E esta prática, né, exige o que do analista em sustentar o silêncio? Uma paciência neutra. Neutra, sem ter aquela pressa de ter que ajudar ou resgatar o analisando do desconforto dele. Né? Essa prática exige, então, do que de nós? Confiança no processo. O professor falou aí no início. Né? Confiança no processo. Acredita que o silêncio tem um papel importante na análise. Mesmo que, aparentemente, nessas ausências de palavras, algo no inconsciente está acontecendo. Né? Importante, porque quando você faz isso, você permite que o inconsciente venha, o silêncio vai facilitar o conteúdo surgir em palavras, né? Importante evitar interrupções, falar demais, preencher as lacunas que pode interromper, que talvez tenha mais a ver com você do que com o próprio analisando. Exemplo prático. Se um analisando para de falar e fica em silêncio, o analista pode resistir à tentação e perguntar imediatamente. Você quer falar sobre isso? No que você está pensando? Em vez disso, você pode sustentar o silêncio com uma postura acolhedora e neutra. Está chorando, está em silêncio? Deu esse tempo para que aquilo faça um trabalho de insight dentro desse analisando? Não deixe o choro, não acolha o choro. Mas aquele choro tem um significado. O que ele quer dizer? E essas lágrimas? A postura do paciente, ele vai falar sobre algo, mas ele evita o olhar. Por que evita? No curso que eu tive aqui com o professor, no meu início, foi sugerido o livro, vocês devem conhecer, O Corpo Fala. Ele está mandando mensagem. Né? Outra questão de como o inconsciente pode se manifestar a partir do fazer do psicanalista dentro dessa ética, do seu desejo, né, que é fazer com que o inconsciente, o ser do analisando venha, é o manejo das resistências. Interpretar de maneira ética e cuidadosa é não impor significados ou verdades. Então, manejar as resistências do analisando é evitar entrar em contato com conteúdos, por exemplo, dolorosos, angustiantes, e que naquele momento, nas suas primeiras análises, nos primeiros processos da clínica, se esse analisando não tem estrutura ainda para lidar. Então, lembra da primeira fase? Apoio. Segunda fase, esclarecimento. Terceira fase, ação psicanalítica para o próprio confronto. Por quê? Porque talvez você esteja dentro de uma pessoa com um ego não bem estruturado. Completamente fragilizado ali daquela fase pré-narcisista, né, narcisista primário, aonde ela, como bebê, não conseguiu entrar no Édipo. Se ela não entra no Édipo, ela não estruturou uma relação com o outro, ela não passou pelo processo de castração. Então, é preciso que esse eu, de alguma forma, esse ego, você crie para ele uma boia, até que você vá tirando essa boia devagar, para que ele tenha sustentação para lidar com conteúdos dolorosos. Então, se for o caso, evite em certos temas, mas não perca aquilo, né, nas suas anotações, quando você terminar na sua análise, né, na sua anamnese, faça as pontuações que você precisa deixar ali para que
conforme as análises estiverem andando, aqueles pontos sejam retomados. Por exemplo, as resistências de até o próprio analisando não querer tratar de certos temas, está chegando atrasado nas sessões, está faltando a sessão, muda de assunto frequentemente quando você traz determinado tema, ou minimiza a importância de certas experiências da vida dele que são tão significativas que ele não ou ela não quer trocar. Então, como que seria o manejo, né, dentro do setting terapêutico? Não force o analisando a enfrentar algo que ele não está preparado para enfrentar. Então, primeiro, reconheça e respeita a resistência como parte natural do processo, tá? Ajude o analisando a compreender a função daquela resistência. Olha, tenho percebido que você está resistindo, o porquê disso, né? O que isso está dizendo, né? Sempre no ritmo do analisando, porque assim, uma análise com pressa não é análise. Até por quê? Porque o seu tempo não é o tempo dele. As suas conclusões não são as conclusões dele. Então, aguarde um momento adequado para abordagem de questões mais profundas. Interprete de maneira ética, cuidadosa, né? Evite imposições, respeite o tempo e mantenha uma postura neutra em relação a não julgamento, a não crítica, a não projeções das suas próprias crenças no conteúdo trazido do analisando. Vou falar para você que dentro de um contexto cristão, adultério, pornografia, bom, quem está na clínica já sabe tudo disso. Isso vem. Mas eu não estou analisando aqui, né, dentro de uma estrutura religiosa, não, estou dentro de um setting terapêutico aonde se faz análise. Se esse analisando dentro da sua crença quiser abordar isso, ótimo, vamos em frente. Muito bem, exemplo prático disso, né? Se um analisando sonha com uma porta trancada, né? Isso foi um fato dentro da análise, dentro da clínica que eu vivi. O analista pode suspeitar, olha só, suspeitar que o sonho simbolize barreiras inconscientes, medo de atravessar algo interno, mas em vez de dizer diretamente, essa porta trancada representa suas resistências em enfrentar o trauma, o analista pode optar por uma abordagem mais cuidadosa. O que você acha que essa porta trancada pode significar para você? Veja que quando anteriormente você se antecipa e diz, isso pode representar uma resistência, você está colocando o que você acha. O que pode simbolizar para você. Mas a questão é, o que a porta trancada significa para o analisando? Como se sentiu ao ver esta porta fechada no sonho? Então, dessa forma, o analista respeita a subjetividade do analisando, né? Tudo que ele construiu da sua relação com o mundo individual, a relação com os seus pares, né? Os seus amores objetais, e convida ele a explorar o significado disso. Lembra que eu falei? Ele não sabe que sabe, né? Então, em resumo, para nós resumir um pouquinho o que nós vimos hoje, o trabalho do psicanalista, então, é criar um espaço de escuta profunda, não para tratar daquilo que está claro em palavras, mas com o objetivo mais do que está por trás daquela expressão, por exemplo, estou cansada, mas o que está por trás desse cansaço? Ou eu tenho ansiedade. Aí abraça o diagnóstico que ela traz e já trata como ansiedade. Espera lá, mas o que significa essa ansiedade para você? O que é isso? Me fala disso. Então, o trabalho do psicanalista está então sustentado pela ética, por esta ética de trabalho do desejo do analista. Que desejo é esse? De que o ser do analisando venha por meio da fala, o inconsciente venha. E aí, escolher a questão
desse manejo no sentido é apoio, é esclarecimento, é confronto, né? Você acolhe associações que esse analisando fizer, o que ele interpreta, maneja a resistência, interpreta com cuidado, respeitando o tempo desse analisando e promove a ele autoconhecimento, transformação psíquica. Eu li uma frase essa semana espetacular. Aquilo que te atravessa é o que te muda, né? Então, a partir daí, você vai sustentando a sua clínica. Eu encerro aqui, pelo menos, esse conteúdo teórico. Quero abrir aqui para as perguntas, para quem quer fazer alguma observação. Estamos aqui eu, professor Fábio, Sila, Anne, a Marisa, enfim, a Sônia, estamos aqui para te ajudar, tá bom? Um beijo, está aberto aí o espaço para os alunos falar e comentar e agregar aqui. Deixar com o senhor aí, professor. David Martins levantou a mão. Só abrir o microfone, David. Boa noite a todos. É um prazer imenso assistir essas aulas, porque a gente vai aos pouquinhos, grão a grão, se aperfeiçoando aí, né? Com as aulas do professor Carlos, o professor Radassan, professora Priscila, enfim, todos vocês. Só contextualizando aí, eu assisti a segunda aula hoje, e para dizer para o professor lá que eu já mandei fazer meu jaleco, né? Já mandei fazer meu jaleco. Eu acho que é super interessante esse conhecimento. Na época eu aceitei o convite do professor pelo fato de estar eu me colocando como analisando, né? E realmente a gente vai diluindo todo esse conhecimento, toda essa teoria, de uma forma assim que vocês colocam, que é como se fosse como se diz, nem é um passo a passo, é como se fosse uma coisa bem fluidicamente falando, né? E é gratificante isso, é gratificante. Realmente, já fiz outros cursos, já estudei um pouquinho, mas nunca comparei com esse tipo de aula, né? Então, quero agradecer, Rui, pela sua fala, pela sua aula. Eu acho que você realmente transmite assim para a gente uma segurança, não só você, como a Priscila também, na semana passada, e os demais, de uma forma que a gente fica, como é que fala, seguro, né? Eu acho que essa é a palavra mais correta. A gente fica seguro naquilo que a gente está aprendendo, né? E eu agradeço, de coração, tá? Era isso que eu queria expor. Muito obrigado. Obrigado, David, mas assim, eu também sou atravessado nas minhas questões. Eu já tive um tempo aí de papo com o professor e é aquilo. Mas que bom que estamos juntos aí, viu, David? Professor, vou deixar com o senhor aí agora. Obrigado, viu?
Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Beleza. O Rui, eu que agradeço a tua instrumentalidade. O Rui é bom na técnica e ele ainda tem uma cara meio de Freud, né? Barba, cabelo. Eu, se eu tentar, não consigo. Tem que ser bom mesmo. Alguma coisa da psicanálise. O Vagnão tá aí, ó. Repete, Rui. O Vagnão já tá no esquema aí já, professor. Você acredita que eu não ouvi? Repete de novo. Peraí. O Vagnão já tá no jeito aí, professor. Gente, então é eu que tô sobrando, né? O Wagner também tá afiadinho aí. Olha só, gente. Você tem que ficar, assim, eu não sei se a dica que eu vou falar certo para vocês, mas eu anoto muito aquilo que eu compreendi e simbolizei, né? O Rui falou uma coisa, poxa, fez sentido isso, eu consegui simbolizar do jeito que eu entendo. Então, assim, se você consegue fazer isso, beleza. Se não consegue, você pergunta. Então, por exemplo, uma coisa que o Rui falou que me tocou profundamente aqui foi sobre a transferência, né? O que ela revela, na maioria das vezes, né? O que está por detrás dessa transferência que a pessoa oferece? E o Rui falou de uma coisa que, infelizmente, aconteceu comigo, que é o quê? No começo a pessoa se identificou, me nomeou como pai, entre aspas, que na verdade é a falta paterna, que depois ela nomeou como uma vingança do pai que ela não teve. E se virou contra mim, e eu me tornei aquela pessoa que é como se fosse o algoz do abandono. E eu não entendi por que aquela pessoa imprimiu tanta raiva ao falar comigo, e na verdade o que estava acontecendo? Ela estava transferindo talvez um modo operante, uma raiva do pai, um controle que ela adquiriu, uma necessidade de controlar tudo por conta da falta. Então, isso é a transferência negativa. Não sei se existe bem, no conceito fala da transferência positiva, mas eu não consigo ver a transferência assim, muito como positiva. Eu citei que uma paciente minha, poxa, eu quero ser psicólogo. Eu quero ser psicanalista. Porque, será que é porque ela quer ser psicanalista ou porque ela viu em mim uma falta que ela tem de pai e ela projeta agora essa falta em se tornar aquilo que eu sou, porque eu criei uma representação de alguma forma curar a falta que ela tem de pai? É toda uma representação inconsciente, porque no fundo ela carrega uma dor e eu passei a ser aquele bálsamo, entre aspas, para a dor que lá na frente, o Rui falou muito bem, ela pode furar isso e dizer: pai, você é um sem vergonha, você é um vagabundo, você é um cara que abandona as pessoas, você não é tudo isso. E tudo isso vem disfarçado com uma roupagem, né, simbólica, mas na verdade o que habita nessa questão imaginária, a representação disso é uma falta. Então, quando você consegue perceber que houve uma transferência, essa transferência é uma falta, ela pode ser negativa, você conseguiu descobrir uma dor do paciente, pronto. É top isso na análise. Então, é isso que o Rui está nos ensinando aqui, quando ele fala, por exemplo, da transferência. Agora, quando o Rui cita que eu preciso de análise, na verdade, você como analista precisa de análise, talvez a gente entrou na conta transferência. Que é, eu preciso ser, vou usar o mesmo exemplo, eu preciso ser o pai do meu paciente. Mas, na verdade, quem tem falta paterna sou eu. Então eu vou para a minha análise como meu supervisor e falo para ele: por que eu senti tanta necessidade de ser pai? E aí o meu supervisor pergunta: você teve pai? Aí eu falo: não. Então a gente tem uma questão, vamos falar sobre isso? E aí você: quero falar sobre isso. Legal, não quero. Acabou de aparecer um mecanismo de defesa, a negação de que eu tenho a dor paterna. E aqui eu quero fazer uma indicação. A série Sessão de Terapia, que tem lá agora eu esqueci o nome deles, né? Entrei aqui num ato falho aqui, porque eu não ia falar sobre isso, mas é aquela
aquela série Sessão de Terapia, que tem o Selton Mello, lembrei, e aquele outro brasileiro que fez muito sucesso fora do Brasil também. Alguém lembra aí? Se você lembrar, escreve o nome dele. Enfim, os dois cumprem o papel de analista, e em algum momento os dois, o Selton Mello recebe a supervisão do Rodrigo Santoro. Obrigado, Ana. E aí o que acontece? Ali o Selton Mello revela uma criança, né, que se sente abandonado, uma pessoa que se sente sozinho na clínica, que o Rui também falou aqui. Então eu acho muito legal, porque é uma série inteira que chama Sessão de Terapia, mas toda a série é baseada em psicanálise. Ele é psicanalista, o outro é psicanalista, então assim, acaba corroborando para essas questões. E uma outra coisa que o Rui falou, que eu achei muito interessante, estou simbolizando aqui para vocês, o Rui falou sobre a pergunta na clínica. Né? O que é a porta trancada no sonho para você? Ou seja, é essa arte, ao invés de afirmar, diagnosticar, perguntar. Então, outro dia, um paciente me fez perceber uma falha minha na clínica. Quando ele disse assim, você fez perguntas hoje incríveis, que me fez pensar coisas que eu nunca tinha pensado, e descobri coisas sobre mim que eu não tinha descoberto. E eu me perguntei, por que não fiz essas perguntas antes? Então, aqui entra aquela história de, né, Rui, de ser formado no divã. Eu vou me descobrindo e me redescobrindo na clínica sendo formado no divã. Então, eu notei essas coisas aqui enquanto o Rui estava falando, e eu queria que vocês pensassem também dessa forma, porque ali ele está explicando e fichas vão caindo, e eu acho que essa é uma arte da repetição, né? Que é a mãe do aprendizado e da sabedoria. Ele explicou, não foram muitas coisas, mas para você entender, eu vou usar uma alegoria aqui, não me leve a mal quem não é cristão. Eu tive a oportunidade de falar na igreja no domingo, e eu fiz aquela citação de Paulo, que ele fala, vamos esquecer um pouco do passado. Claro que a gente aprende muito com o passado, mas ele vai dizer, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, né? E aí ele vai usar Jesus como e tal, só que ele fala assim, antes de fazer essa citação, ele diz assim, uma coisa faço, e aquilo me chamou a atenção, porque ele não disse assim, 2 coisas faço, 3 coisas faço, 4 coisas faço. Ele falou, uma coisa faço. E Jesus, em um dado momento, também disse isso. Uma coisa só é necessária. Então, às vezes, você está ouvindo aqui e aquilo virou uma chavezinha. Sabe aquele brinquedinho que tira a bolinha, que você põe a moeda e aí gira, a bolinha sai. Opa, deu certo. Caiu a ficha. Me preciso concentrar nisso. Então, às vezes, uma coisa faz. Então, eu acho quase impossível você passar por uma aula dessa e alguma coisa você não dizer. Essa coisa aqui, me pegou. E é isso que vai te tornar uma ferramenta, um cirurgião na hora de ouvir. Você tem que ser preciso e cirúrgico, porque imagine um médico fazendo uma cirurgia de qualquer jeito. Infecção generalizada. Ao invés dele melhorar, o que ele faz com o paciente? Piora. Essa é a minha fala. Vamos ouvir aí o Wagner, né, que levantou a mão, depois a Maria. Boa noite, estão me ouvindo? Parabenizar o Rui pela aula, sensacional, né, bem didática, bem explicativa, bem psicanalítica, como ele gosta de dizer, né? Parabéns mesmo à equipe, a EG, o professor o professor Fábio, que tem nos apoiado, tem nos motivado, incentivado, né? E hoje mesmo uma paciente me mandou um texto, até coloquei no grupo lá, né? É que o professor falou, a gente nem começou a passar o bisturi, só apertou a espinha, né? Saiu aquela craca e a pessoa já se sente aliviada, né? Mas, assim, é sobre o escutar, né? Que faz parte um pouco da nossa ética, até quando a gente atende o paciente, a gente já faz aquele contrato de você... não fale, esqueci o que ia dizer.
de você guardar um segredo, né? De você não de confiabilidade, de ser confidente, né? De não passar, e exatamente. E é interessante que a gente aprende o Christian Dunker, né, que é um psicanalista, ele diz assim que aprender como escutar os outros e de aprender isso com o outro é um ponto fundamental de partida no momento ético, né? Ou seja, a gente aprende a escutar com os outros e aprende a escutar com o outro, né? Então, que fique essa dica sobre tudo que o Rui falou, né? De escutar, a escuta flutuante, atenta. Eu atendi uma paciente e ela sempre falando da mãe, e eu perguntei, e o seu pai? Meu pai me abandonou quando a gente era bebê, né? Mas ela está fazendo uma transferência inconscientemente acusando a mãe, né, pela falta do pai. Então, e ela se sentia, então ela repetia, mãe, mas no fundo ela sentia a falta do pai, e quando a gente começou a tratar sobre o pai dela, a gente percebeu que ela tinha o mesmo trauma da perda. Ela não queria perder o filho, porque não deixa o filho namorar, o filho tem 14, 15 anos, está na área da paquera, ela não deixa o filho se relacionar com ninguém, porque ela tem medo de perder, como ela já perdeu o pai, ela vai perder também o filho, né, e outras perdas, então a pessoa vive nessa neurose, né, e isso a gente conseguiu captar, foi quando você está com a sua escuta flutuante, né, atenta, porque eu até notei aqui, porque a verdade está na fala inconsciente do analisando, né? Então a verdade não está naquilo que ele está falando, mas atrás daquilo que ele está falando, atrás da porta que está fechada no sonho, tá? Gente, Deus abençoe, parabéns, Rui, parabéns, professor, obrigado pela oportunidade. Gente, eu queria fazer uma fala, muito bom, obrigado, Wagner, pela participação, sempre é muito bom, porque vamos ouvir a Maria, mas eu queria falar uma coisa aqui para vocês, que eu penso que vocês podem ter dúvida. Ética em psicanálise não é ética em filosofia. Ética em filosofia não é ética em psicanálise. Aí vocês perguntam por quê? Porque filosofia busca um bem supremo. Então é o quê? O que é a ética? Falar sempre a verdade. Um exemplo de ética. A ética na psicanálise não necessariamente é isso. Por quê? Porque como é um tratamento individual, personalizado, a fim de fazer perguntas, de alguma forma ouvir e tentar ver se faz sentido para a pessoa uma outra questão, acima de tudo ela tem a verdade dela. Ela tem a dor dela. E essa verdade talvez não é a mesma verdade da filosofia como um todo. Não é uma verdade, por exemplo, bíblica. Às vezes é uma verdade dela. Então ela está falando, por exemplo, com o Rui, comigo, com você, sobre traição. E ela não está falando da Bíblia, ela não é cristã. Ela não está falando de adultério. Ela está justificando, por exemplo, a traição num maus tratos. Mas essa é a verdade dela. E o que é a ética do profissional da psicanálise? Não é enfiar nela a sua verdade. É respeitar a verdade dela, até que em algum momento talvez a gente consiga que ela perceba que essa verdade que ela acreditou foi um gozo, que gozo inconsciente na psicanálise sempre é algo prejudicial, e talvez ela diga, eu acabei fazendo mal para mim mesmo. Aí a gente conseguiu talvez dar um passo, mas talvez essa pessoa nunca vá mudar e aceitar essa verdade. E se ela não mudar? A gente vai ficar com raiva?
Vai falar, você é mesmo uma sem vergonha. Não, você não pode fazer isso. Então, gente, trazendo numa linguagem mais clara, né, a ética também psicanalítica, ela mantém a verdade do paciente, o respeito à verdade do nosso analisando, porque talvez ele não enxergue. Eu tive uma paciente, eu chamo de paciente, alguns chamam de clientes, mas a psicanálise é analisando, que ela foi uma aluna nossa, e ela falou para mim assim, professor, na 10ª análise, foi muito ruim ouvir isso, viu, Rui? Ela me disse assim, professor, para mim, no fim das contas, é tudo a mesma coisa. Psicanálise, coaching, RH. E eu falei, por que você acha isso? Ela falou, porque eu já fiz a faculdade, fiz 2 pós, fiz não sei o quê, e eu trabalho com pessoas. No final, a psicanálise ela só deu novos nomes àquilo que eu já conheço. E isso não é verdade, gente. Mas é uma verdade para ela. E nesse dia, eu como ser humano que sou, e não sou de ferro, e eu acho que eu não estava tão polido naquele dia, tão revestido de psicanálise, eu falei para você, está equivocada. Isso que você aprendeu não é psicanálise. A psicanálise ela é diferente, né? Talvez você quis fazer o curso para ter a prerrogativa de terapeuta, porque talvez você acha que coaching, gestora de RH seja uma coisa que te diminua um pouco. Para que eu falei isso? Meu Jesus amado, ela ficou muito brava, Rui. Então ela não tinha intenção de mudar, e eu não deveria ter feito uma aplicação. Porque você imagina você segurar um paciente à força e falar assim, olha, tem um edema dentro de você, deixa eu tirar. Ele está fazendo força, você apaga ele, dá uma anestesia, rasga ele para tirar o edema. Não, ele tem que reconhecer que precisa da cirurgia. E aí ele fala, por favor, você pode me ajudar? Você fala, olha, isso faz sentido? E ele fala, faz. Mas o paciente fala que não faz sentido, e você diz assim, olha, você tem traços de psicopatia, sociopatia, e quem está errado no casamento é você. Você não pode fazer isso. Isso, então, o Rui nos trouxe um pouco sobre essa ética, onde ele também fez a observação a hora que você vai ter que talvez silenciar, não falar, perguntar, ver se faz sentido, para ver se ali houve uma abertura. Acho que é isso, não é, Rui? Então vamos ouvir a Maria para a gente poder encerrar. Boa noite, Maria. Fica à vontade. Eu acredito que você deva perguntar para o Rui, que acho que você levantou a mão nessa hora. Boa noite. Obrigada, professor. Quero agradecer a todos vocês aí por transbordar tanto conhecimento aqui, experiências também, né? E eu ia pedir para o Rui, parabenizar você também pela exposição da sua aula, foi brilhante. Eu ia pedir para ele explicar a expressão atravessado, atravessar, que foi a primeira vez que eu ouvi, eu acho. Se der tempo, era isso. Me ouvem? Me ouvem? Então, o atravessamento é Maria, né? Sim. O atravessamento, Maria, tem a ver com aquilo que tirou você de um lugar cômodo, daquilo que te atravessa, que traz uma angústia, que mexe com você. Esse é o atravessamento. Alguma coisa causou. Alguma coisa fez você sair do lugar, mexeu, né? Tem até um louvor aí que fala, mexe com a minha estrutura, né? Toma cuidado, né? Então, o que acontece? O atravessamento é isso. Ele conseguiu incomodar você. E, às vezes, esse incômodo, o atravessamento, aquilo que te atravessa te molda. E aí ele tem a moldagem. Essa moldagem, como ela aconteceu? Você pode ser atravessado por diversas circunstâncias. Mexeu, então tem um ponto ali desse atravessamento, aquilo que te causou, que precisa vir. Ok.
Obrigada. Por exemplo, pode partir do próprio analisando, né? Ele pode te chocar de alguma forma, como a moça fez aqui com o professor. Pode ter uma... E aí que o professor falou, contra-transferência. Porque Entendi. assim, o que acontece? Quando eu trouxe para o meu supervisor uma questão, eu recebi um analisando que ele tinha toda uma estrutura assim, muito inteligente, de argumentos muito bem estruturados, como um mecanismo de defesa, racionalização, projeção. E num determinado momento da análise, eu fui atravessado por um lugar de insuficiência. Aí, quando eu levei para o meu supervisor, a primeira pergunta que ele fez foi: você teve contra-transferência? Como você se sentiu quando você estava diante de alguém que, dentro da sua subjetividade, você se diminuiu? E aí tinha tudo a ver com as minhas relações de autoridades anteriores da minha história. Aí veio o pai, veio o professor, veio o pastor, veio um monte de autoridades que passaram pela minha vida. Ok, entendi, obrigada. Bom, pessoal, eu acho que tá muito bom. Tá muito legal, o pessoal tá fazendo pergunta. Como eu já citei para vocês comprarem o dicionário, mas eu vou baixar algum dicionário, vou mandar para vocês. É legal a gente ter o dicionário, vai aparecer muita palavra aí que vocês talvez ainda não estejam familiarizados. É bom, né, ter isso, porque eu estava pensando aqui quando eu dava aula, durante a aula que você vai assistir, por exemplo, uma sessão de terapia, que você vai ler um dicionário, e essas coisas vão se repetir e vão guardar e vai servir para a vida toda. Porque num outro momento talvez você não esteja estudando tanto. Você tem o seu supervisor, mas não dá para acreditar, né, Rui? E confiar que você vai ter um supervisor a vida inteira e vai recorrer a ele. Mas o máximo que você aprender vai ser bom. Então, esse atravessamento, ele tem formas, né, também variadas de se mover, né, viu, Maria? Então, por exemplo, é uma forma onde cai a ficha. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu atendi um paciente ontem que ele insiste em retornar por uma relação que ele tem convicção que prejudicou tanto ele que não daria para voltar. E agora ele foi atravessado porque em algum momento ele se colocou no lugar desse outro, dessa mulher, dessa ex-esposa. Ele teve um movimento de alteridade, né, de altruísmo, e ele falou: será que ela não precisa de ajuda? E no fundo, se eu estiver ali, talvez ela não possa melhorar. Ele foi atravessado pela questão que colocou uma incógnita e um desejo de voltar para algo que ele sempre quis sair. Então, quando ele trouxe para mim, Você falou alguma coisa, Maria? Porque a hora que eu estava falando, eu só consigo ouvir quando eu paro de... Ah, tá. Não, eu falei, entendi. Tá bom, porque eu estou ouvindo por um lugar e falando por outro. Tá, desculpa. Então é isso, a pessoa se enxergou num lugar. Olha só, eu vou falar em linguagem mais prática, tá? Ele quer arrumar um motivo para voltar, porque ele é carente e dependente emocional. Então ele quer arrumar um motivo para voltar, para não ter que enfrentar a dor que ele está enfrentando do luto, da separação, e ter que esperar o tempo de encontrar uma pessoa e esse tempo de cura, e depois nomear uma pessoa que não faça o que ela fez. Então, para arrumar um motivo, ele está conseguindo, ou melhor, para voltar ele está tentando arrumar um motivo, e aí o que ele fez? Ele foi atravessado e usou essa alteridade, é uma variação, uma alteridade. Ele se colocou no lugar dela, que agora está vivendo um momento de amamentação, de dor, de solidão, ela emagreceu. Ele falou assim: cara, é normal eu sentir o desejo de voltar? Perguntou para mim: você tem uma resposta? E eu não respondi. Eu não posso falar para ele: volta sim. E aí um amigo dele disse para ele o seguinte: se Jesus voltar, vocês dois vão para o inferno, você e ela. Aí eu falei: meu Deus, e agora? Aí ele pegou e falou para mim:
nossa, isso coincidiu com a minha dor, e aí colocou mais incógnita. Eu falei, mas seu amigo sabe do contexto, da história e como aconteceu e tudo? Ele falou, não. Eu falei, então foi só uma frase. Né? E aí tudo está meio que corroborando, porque está atravessando ele de forma variada para que ele fuja da dor. Então o que eu tentei explicar para ele em suma, para vocês? Falei para ele, quais foram os motivos que te levou a sair? Aí ele nomeou. Eu falei, quais são as possibilidades dessa pessoa mudar? Ele falou, na essência, na natureza, acho que nenhuma. Beleza. Terceira pergunta, você está disposto a conviver com ela sem mudar? Ele falou, não. Então está dada a resposta. Na realidade, ele não quer voltar. Ele foi atravessado por um sentimento, onde ele se colocou no lugar de dor, porque ela está amamentando, está mais magra, e ele falou, poxa, eu acho que ela precisa de mim. Que mostra uma bondade e uma ingenuidade nele, que eu já tinha visto, que se reforçou quando ele disse o seguinte, o meu pai me disse que eu sou bom além da conta, eu não consigo ver maldade nas pessoas, por isso eu me esforço para ficar num lugar que está me causando dor, que é o gozo. Então, olha que top isso. A gente conseguiu perceber, toda essa aula, por exemplo, que o Rui nos deu, a gente conseguiu perceber isso. Ele foi atravessado por uma questão que talvez podia trazer ele para cima, mas na verdade ela acabou puxando ele para baixo, né, entre aspas, né, não que se voltar para ela seja puxar para baixo, mas assim, para um lugar que ele queria sair de forma inconsciente. E qual que é o papel do analista? Fazer pergunta para ele pontuar o que faz sentido, o que não faz, e ele descobre a resposta, não eu dou. Porque se eu der a resposta, vai acontecer o seguinte, eu dei o seguinte exemplo para ele, eu falei, nem Deus vai te dar uma resposta, porque se Deus falar para você assim, ó, volta para ela, e daqui 1 ano ela fizer a mesma coisa que fez, sabe o que você vai falar? Se Deus, o senhor falou para mim voltar, se vira nos 30 com ela. Se Deus falar para você, larga dela, e daqui 1 ano você falar, eu devia ter voltado, você vai falar para quem resolver? Para Deus resolver. Eu falei, então no fundo essa coisa, Deus sabe de todas as coisas, Ele vai resolver, é a tentativa de transferir para alguém, resolver um problema que quem tem que resolver é você, mas você está tentando fugir da dor. E aí ele meio que entendeu. Eu falei, na minha concepção, eu não acredito que Deus fale assim, ó, você casa com fulano e você casa com ciclano. Não, eu acredito que Deus mostra prós e contras, quem decide é você. Porque toda vez que Deus decidir, Ele vai ter que se responsabilizar. E como é que Deus vai responsabilizar por uma pessoa que tem um oceano dentro dela, de emoções, sentimentos, desejos, sonhos, como diria Freud, xistes, imaginações, confusões mentais. Ô Noane, você queria falar alguma coisa? Que a gente está bem apertado hoje para a gente encerrar. Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu não quero nem falar. Eu quero ouvir. Eu tô me sentindo até burra, porque já teve a explicação do rapaz palestrou aula, e depois acho que você e das outras explicações, e eu continuo sem entender a mesma questão da Maria, porque eu acho de importância eu entender agora, porque se alguém me perguntasse, usasse essa frase que ele usou de outra pessoa, eu não conseguiria responder. Porque na minha cabecinha aqui pequena, atravessamento só seria passar de um lugar para o outro, tipo atravessar uma ponte ou uma flecha atravessar um C. Então eu não entendi. Tem alguma palavra que possa substituir para poder eu entender, entrar na minha cabeça, talvez, que seria que me ajudasse a compreender, para me deixar dormir sem sentir burra hoje. Obrigada. Eu até, quando a questão fica ampla, como você disse, aí eu sugiro até uma análise, a gente trazer isso para análise, para trabalhar isso, porque não é uma questão para, né, ponto de você se sentir burro, fica muito tranquila com relação a isso. E assim, atravessar é um termo psicanalítico, mas eu não acho que ele é diferente da flecha que você usou, porque uma flecha também atravessa, tá? Não é um poste, não é necessariamente uma ponte, mas pode ser uma flecha porque te fisgou. Então essa alegoria que eu trouxe do rapaz, ele foi fisgado por esse atravessamento
inconsciente da necessidade de ajudar a pessoa porque ele é bom ao extremo. Do mesmo jeito que tem gente que tem aquela maldade que ela descobre, poxa, eu sou narcisista, eu sou egoísta. Ele estava numa ingenuidade onde ele não quer ver o mal que ele saiu. Então, ele tem essa questão que a análise vai ajudar ele, porque senão ele vai cair nessa questão de novo. Então, ele foi atravessado pela própria questão da qual ele foge. É uma flecha atravessou ele. Eu acho que, nesse sentido, está tudo bem. Marisa, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu ia falar no sentido literal da palavra, né? É atravessado. Vamos supor que você ingere algum alimento e não consegue engolir, ele ficou atravessado, né? Então isso daqui vai me incomodar, isso aqui vai me sufocar, eu não vou conseguir fazer mais nada, a não ser pensar em como eu posso mudar essa situação. Então, ele vai me trazer essa consciência de que eu preciso resolver isso, né? Porque eu não posso ficar com um negócio atravessado na minha garganta. É isso. Professor. Bom, gente, ótimo. Pode falar, Rui. A abordagem da Marisa, né? É muito legal, porque dentro desse atravessado, aí, esse atravessamento é o que sai do inconsciente para a consciência que ele mesmo, dentro daquela questão que o atingiu. Então, é algo que emerge, né? Desse engasgamento que sai, algo que se desloca, né? É um ponto de atravessamento. Por quê? Até então, as verdades que o senhor colocou, ele sabia, que ele defendia o paciente analisando sobre si mesmo. De repente, ele foi atravessado por uma verdade que veio do inconsciente dele para fora e ele não dava conta. Muito bem, eu acho que o Rui finalizou aqui com chave de ouro, que é aquela coisa. Apareceu algo para ele que ele não deu conta. E aí a gente vai ajudar ele o quê? Dissolver essa questão. Então, gente, a linguagem, deixa eu tentar falar uma coisa para vocês antes de encerrar. A linguagem psicanalítica, ela só é complexa até você entender ela. Então, perguntas como essa da Maria, elas são muito bem-vindas. Hoje a aula do Rui foi mais curta, mas a gente aproveitou muito com essas dúvidas, porque são coisas da aula que vocês ficarem em dúvidas e o esclarecimento amadurece você, porque agora você não esquece mais. Então, vamos assistir mais aulas, tirar mais dúvidas mesmo, e assim, vou dar aquela dica, né? A gente ficaria aqui bastante tempo para falar até outras questões. Mas anota, dá um Google, graças a Deus existe o Google, antigamente você precisaria sentar numa biblioteca e pesquisar no dicionário, então você já consegue começar a pensar, mas eu acho que é isso. Às vezes as pessoas... E na clínica você não vai falar para a pessoa, né? Nossa, então você foi atravessado. Não necessariamente. Você vai fazer pergunta. Só que aqui você precisa entender que aquela pessoa foi, por exemplo, atravessada. Aqui você precisa entender sobre a ética psicanalítica, que é diferente da ética filosófica, né? Que é a verdade do indivíduo. Por exemplo, você atende um indivíduo que tem alucinação, paranoia, ele tem outras verdades, ele acredita em coisas que ninguém está vendo. Você vai entrar na verdade dele, né? Então, o assunto é longo, mas nos vemos para quem está aí fazendo o curso de quinta. Nós estamos abrindo algumas sessões, é claro que você não tem acesso às avaliações, à riqueza de detalhes, mas às vezes vale a pena, quem quiser estar na quinta, é um curso de avaliação psicológica e acompanhamento terapêutico para que você tenha mais riqueza aí como terapeuta e possa cobrar por algumas coisas. Então, só para ter uma ideia, quem está aqui e não participou, tem o teste de TDAH que a gente mostrou, a gente falou sobre alguns testes que a gente agora vai trazer eles na quinta-feira. Então, hoje em dia você tem teste para autoestima, é tudo um pouco mais rápido e mais fácil. Como eu sempre digo, a psicanálise nossa, ela é clínica, mas ela é contemporânea, porque Freud tinha um tempo que a gente não tem, né? Ele tinha uma pessoa numa clínica internada por 6 meses e ele fazendo ensaios sobre cada questão. Numa sala a pessoa tem muito sonho, na outra a pessoa muito triste, e ele tem repetições e está tudo ali à disposição dele. Nós não temos todo esse tempo, apesar de termos o paciente ali 10 sessões, 15 sessões, eu tenho paciente que está comigo 20 sessões, 25 sessões, então, né, são muitas coisas a serem elaboradas.
mas eu acho que vale a pena fazer. Na terça que vem a gente acha que tem, se não me engano, é a Anne, na outra terça o Rui, na outra a Natália, e a gente vai estar falando sobre a transferência, o Édipo, a Natália, por exemplo, ela fala sobre as personalidades em psicanálise, né, dando uma chegadinha lá em Jung, que passou pela psicanálise e foi para a psicologia, e a gente vai falar um pouco de Jung esse ano, porque ele passou pela psicanálise, e a gente vai falar também sobre autores contemporâneos. Você vê o Rui citando aí autores que você nunca ouviu falar. Então, são autores contemporâneos, modernos, mas que não deixaram a psicanálise. Vai ser muito bom, a gente vai crescer muito. Muito obrigado pela paciência, por vocês estarem conosco, vocês ouvirem aqui o Rui, ouvirem a mim, ouvirem as perguntas, alguns participarem, outros anotarem, e a gente continua à disposição. Vai lá no grupo, pergunta lá, chama no privado alguém, pede ajuda, faça a sua análise, continue, faça a sua supervisão, vai lá no Instagram, coloca um assunto, marca, coloca a foto, marca, e eu acho que esse ano a gente vai conseguir organizar esses grupos de crescimento, e a gente está vendo que a gente está fincando, né, uma espécie de estaca e está achando petróleo, né? Muito petróleo. Então a gente precisa de estrutura para lidar com toda essa riqueza que está saindo. Falou alguma coisa? Professor, licença, só uma pergunta. O teste de TDAH é para os alunos? Os alunos que estão fazendo o curso na quinta-feira de acompanhamento terapêutico e avaliação psicológica. Ele é um curso independente. Se você quiser participar da aula lá, a gente até está abrindo para os alunos. Mas o teste é para quem está matriculado no curso. Aí depois você pode ver comigo ou com a Ana, porque ele é um curso à parte. Ele não faz parte do curso de psicanálise, tá? Não está sendo colocado no grupo, ele é individual. Vai para o pessoal dentro da plataforma que está nesse curso e também individual no e-mail, que nem todo mundo acha a necessidade de fazer esse curso. Né? Mas fica à vontade. Tá, obrigada. Eu vou assistir na quinta, então. Tá bom. Gente, beleza para vocês? Faz um tchauzinho aí. Deus abençoe vocês, trate de ser feliz aí. Até a próxima sessão para você se abastecer mais e mais ainda. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, Rui. Deus te abençoe, muito obrigado.